Palmeiras. Vinícius Bueno. Quando surge o Alviverde, De recadinho do Craque Neto para recadinho agora do Palmeiras. Esse é o grande assunto aqui nos Donos da Bola. E o repórter, né? O repórter. O cara. Multifacetado. O cara é bicampeão O da maior que Libertadores. temos. Sim. Impressionante. É Fórmula 1, a Bandeirantes acontece. Não, são coisas impressionante. impressionante. Impressionante a sintonia dele com o verde e branco. Ai, sim. É que ele tem uma relação com a Caldense, uma coisa de criança, aquela coisa toda. 6h54, hora de falar aqui do Palmeiras. O Palmeiras foi o assunto que a gente mais falou essa semana, inevitável. E ontem entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro com um time bem novinho, né? A maioria dos jogadores ali com 18, 19 anos, mas conseguiu uma importante vitória. Uma vitória que eu diria que pega até mal pro próprio Cuiabá, né? Que é um time de Série A. O Palmeiras entrou sem valer muito, né? Só garantindo o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Vini, fala um pouco sobre esse momento do Palmeiras, os jogadores de férias, mas conseguiu uma vitória boa ontem, né? Não diria que importante, relevante, não há mais chance de título no Brasileiro, mas uma vitória sempre positiva, garante o terceiro lugar e os jogadores titulares de férias nesse momento já pensando no Mundial de Clubes. E depois de tudo que vocês fizeram aí nessa abertura, eu quero parafrasear Claudio Zaidan, dizendo que vocês estão ficando velhos e debochados. Mas é o seguinte, pro Palmeiras, uma derrota ontem contra o Cuiabá fora de casa não seria nenhum absurdo. Aliás, eu tenho certeza que o torcedor palmeirense, mesmo depois, no caso de uma derrota, após o apito final, faria festa, porque tinha mosaico ali, muitas alusões à taça da Libertadores da América, né? E não dava pra cobrar muita coisa de um time repleto de moleques, né? A molecada da base, mais uma vez tendo oportunidade, e eu quero destacar exatamente isso. Veja só que interessante. O recorde de atletas em campo da base ontem foi quebrado na temporada, não só na temporada, no século. Em 21 anos, o Palmeiras nunca teve tantos atletas da base ao mesmo tempo num time titular para fazer um jogo. Então, com todos os jogadores de férias, ou pelo menos os principais atletas de férias, o Palmeiras entrou em campo com 9 titulares crias na academia de futebol. Só Kusevich e Matheus Fernandes não são da base. A gente tinha ali, por exemplo, o Gabriel Menino, que já é mais experiente, estava com a abraçadeira de capitão, o próprio Vitor Luiz, já rodado, mas são atletas da base também. 9 crias da base titulares, é um recorde do século. E aí, com as entradas no segundo tempo do Kevin e do Lucas Freitas, o Palmeiras bateu um outro recorde. Nunca usou tantos jogadores da base numa única temporada na história do futebol profissional, desde 1933. Palmeiras, com as estreias ontem do Kevin e do Lucas Freitas, usou 24 crias da academia de futebol na temporada pelo profissional do Verdão em 2021. É muita coisa. Quem queria já antecipar as férias conseguiu. Caso do Gabriel Veron, do próprio João Martins, 2 que foram expulsos. E acho que para o Palmeiras foi uma resposta muito interessante. Mostra que mesmo poupando titulares, você consegue ainda minimamente jogar, né, com atletas da base ou com jogadores reservas. Agora, eu acho que essa vitória do Palmeiras, esse resultado de 3-1, não sei o que vocês pensam rapidinho, Gabi e Paulo do Vale, diz muito mais sobre o Cuiabá do que propriamente sobre o Palmeiras, né? Porque o Cuiabá, com o elenco que montou, pegando o Walter, pegando o Cleison, pegando o Paulão, pegando jogadores que não são craques, mas que são jogadores experientes de Série A, você não pode, né, tomar um 3-1 sonoro desse com tantos jogadores da base que muitos ali eram adolescentes, Paulo do Vale. Olha, ontem, quando eu tava assistindo o jogo e aí o Palmeiras estava vencendo, eu abri a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e tomei um susto quando eu vi o Cuiabá ali na beirada, né? Num dado momento do campeonato, o Cuiabá chegou à 9ª posição, 8ª posição. Isso mostra o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, né? Que é nivelado por baixo, isso a gente sabe. Ao mesmo tempo, um time como o Cuiabá, que chega para uma primeira divisão como chegou em 2021, não pode descuidar em nenhum momento. Descuidou, tá no rebaixamento. O mesmo vale também na parte de cima. Por exemplo, o América Mineiro ganhou uns jogos importantes, depois mesmo da saída do Mancini, que agora, né, come o pão que o diabo amassou no Grêmio, e aí o Marquinhos Santos, que foi demitido do Juventude, assumiu o América, faz uma grande campanha, o América tá em zona de pré-Libertadores. Então, assim, é questão de 3, 4 jogos que você não vence no Brasileiro, ou 3, 4 jogos que você emenda aí vitórias importantes, você tá na parte de cima brigando por algo muito bom,
ou ao contrário, você tá na parte de baixo, na beira do rebaixamento. Cuiabá poderia até, de alguma forma, garantir a permanência matemática ontem ou próximo a isso, não consegue, vai para as últimas rodadas no desespero, com o Juventude vencendo, o Grêmio praticamente rebaixado na minha visão, ou seja, tem uma vaga, né, para Juventude, Bahia, o próprio Cuiabá e o Atlético Paranaense, que tem o melhor elenco, vai ter que achar uns pontos. Agora, sobre o Palmeiras, cara, eu nunca vi na minha vida uma molecada tão precoce. Seja pra decidir jogos, e aí eu tô falando dos meninos que participaram da conquista da Libertadores, e o Verón tem uma enorme parcela também nessa conquista por conta do que fez na semifinal, entrando e fazendo a jogada pro gol do Dudu, tanto quanto essa molecada de ontem. Impressionante, um jogo como esse, na casa do adversário, com o Cuiabá precisando. Palmeiras jogou como gente grande ontem, e eu falo também precoce até fora dos gramados, né? Uma molecada pra frentex. Pra frentex, isso. Uma molecada que impõe respeito, gosta ali, tem personalidade, né? Assim, pro bem e pro mal. Mas muito mais pro bem. Eu acho que quando o cara resolve dentro de campo, a vida dele fora influencia muito pouco. A partir do momento que ele começa a não jogar bem, como Claro. em alguns momentos eles foram cobrados, e aí Sim. foram cobrados como adultos, eles responderam como adultos também dentro de campo. Então, olha, o Palmeiras tá muito bem servido, Vini. E só um detalhe, muita gente perguntando sobre Abel Ferreira, né? Será que ele fica? Será que ele sai? Ele tá curtindo o seu período de férias, assim como os jogadores titulares, os principais atletas. E aí, a dúvida é justamente se ele vai receber uma proposta da Europa ou não. Porque as propostas dos mercados periféricos que chegaram, e foram 7 até aqui, todas elas foram recusadas. O Abel tem contrato, só que ele tá muito cansado, ele tem saudade da família e ele vai aproveitar esse período aí de 10 dias, 2 semanas no máximo, em que ele vai estar com a esposa e com as 2 filhas para decidir se vale a pena ficar mais um ano no Verdão ou não, se a família vem pro Brasil, e o Palmeiras vai dar todo o suporte de tentar arrumar uma escola ligada à cultura portuguesa para as filhas, né, para que não haja um choque tão grande. E a Leila Pereira, que vai assumir a partir do dia 15, daqui 2 semanas, tem total interesse de fazer com que o português fique ainda mais à vontade por aqui, mas, volto a dizer, ele vai descansar com a família, conversar com a esposa e com as filhas e, na sequência, tomar a melhor decisão.